Então, oficialmente, faltam 2 meses para a eleição, pelo menos para o primeiro turno, nessa terça-feira, 6 de agosto de 2024, dada a largada. Isso porque no dia 5, mais conhecido como segunda-feira, terminou o prazo para as convenções partidárias, quando os partidos homologaram os seus candidatos, as suas nominatas e também as coligações. Esse é o cenário posto. Porto Alegre, então, terá 7 candidatos na disputa, e é sobre esse cenário que a gente fala agora nesse segundo episódio do podcast Matriz, em nova temporada. Meu nome é Mauri Xavier e vamos falar de política. Sobe a trilha. Entre os dias 20 de julho e 5 de agosto, os partidos realizaram as suas convenções partidárias, definiram seus candidatos, homologaram as suas nominatas e também as coligações. Teve muita articulação, teve algumas desistências, teve muito vai e vem, como é normal até o último minuto. Porém, o cenário da disputa de Porto Alegre, enfim, está posto, está na mesa. E a corrida pela Prefeitura de Porto Alegre começa a dar o start, começa a aquecer. Oficialmente, no dia 15 de agosto, termina o prazo para o registro das candidaturas, quando os partidos fazem, toda a apresentação dos dados ao Tribunal Regional Eleitoral. Dia 16 começa a campanha oficialmente, ao bloco na rua. Mas agora vamos voltar um pouquinho aí, falar desse cenário, um pouco dessa construção. Porto Alegre, em 2024, vai ter um cenário um pouco mais enxuto, se a gente for comparar com a última eleição em 2020, quando tínhamos 11 candidaturas postas e também tínhamos uma pandemia, Então, alguns elementos aí que fizeram com que o cenário fosse atípico. Nesse ano, 2024, nós tivemos uma enchente em maio que ajudou a embaralhar um pouco as estratégias já postas a mesas, já articuladas. Pois bem, vamos falar então desses candidatos desse bloco. Para isso, eu estou aqui com a repórter especial de política, Flávia Benfica. Flávia, muito obrigada. Oi, Maureen. Oi, para quem nos ouve, muito obrigada. Vamos falar aí sobre o início dessa corrida em Porto Alegre. Também está aqui conosco o nosso colega Rafael Renkovski, sempre erra. Renkovski, viu? Que horror, A pessoa sempre erra. Que acompanha, diariamente a Câmara de Vereadores, que também está acompanhando aí o cenário. Então vamos começar pelo início. 7 candidaturas, poderiam ter sido mais, Flávia, mas foi o que deu. Poderiam ter sido mais. Acho que a tragédia climática impactou, de fato, as articulações, a forma como os que já estavam, quem já estava na corrida também se movimentou aí e acabou aglutinando aliados, e aí não sobrou muito espaço para surgirem mais candidatos. Eu já vou aproveitar, emendar e dizer que, sim, havia uma expectativa de que o PSDB tivesse uma candidatura própria, era importante para o governo do Estado isso, demonstraria força e fôlego para o governador. A candidatura foi tentada até a última semana, a gente acompanhou isso também, não se viabilizou. Quem acabou se dando bem, isso acabou sendo vantajoso, digamos assim, para a candidatura do PDT, da Juliana Brizola, que aí pegou a União Brasil, vai formar a chapa PDT União Brasil, está se apresentando como uma candidatura de centro, faz parte do acordo que ela defenda um pouco, ou pelo menos não bata no governo do Estado. O PSDB entrou na coligação, havia uma dúvida sobre se tirava um indicativo de apoio ou entrava na coligação, entrou na coligação, e isso, eu estou citando tudo isso porque isso já dá uma ideia da confusão e do acirramento que vai ser essa campanha, que está todo mundo afiando as facas já, tem gente com faca bem afiada, E o que ocorreu? Aí o PSDB entrou na coligação, está federado com Cidadania,
O Cidadania foi oficialmente... O Cidadania foi de arrasto, porque o PSDB tem maioria de votos. Então, oficialmente, o Cidadania está na coligação do PDT, porém, na prática, não está. Prometeram, assim, diversas lideranças foram à convenção do MDB, prometeram fazer campanha para o MDB e vão fazer campanha para o MDB. Esse é um... assim, essa é uma questão que, assim, não adianta a gente fazer olho branco, fazer de conta que ela não existe, porque ela existe e a gente mesmo é um problema, né? Mesmo que juridicamente ela possa existir, porque as federações, elas existem muito mais juridicamente do que na política, ainda mais esse teste, mas isso acho que fica para outra conversa, mas só para pincelar rapidamente, as federações, elas foram criadas para a última eleição, que foram as eleições gerais, exatamente para suprir um problema dos partidos pequenos, que não iriam ter nem recursos e nem tempo e nem nenhum protagonismo, basicamente, se aliaram numa tentativa inicial de fusão, o que não se mostrou efetivo, salvo um ou dois exemplos, e que agora, nas eleições municipais, quando as articulações são muito mais finas, porque elas são locais mesmo, se mostram, pelo menos, tem outros exemplos no país também, eu sei que tu acompanha, Flávia, que não deu certo. Mas agora vamos desenhar esse cenário bem rapidamente, né? Porto Alegre estão com 7 candidaturas postas. Sebastião Melo, MDB, atual prefeito. Maria do Rosário, PT, dá para se aí dizer a polarização. Juliana Brizola, PDT, Juliana que já teve concorrendo na última eleição. Felipe Camozato, deputado estadual, também foi primeiro vereador do Novo na capital e está aí concorrendo, e 3 partidos que não têm nem representação na Câmara Federal, porém apresentaram suas candidaturas. Carlos Alan, do PRTB, Fabiana Seguiné, PSTU, e Luciano Schaefer, Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Flávia, blocos. Vamos dividir por blocos, talvez fique mais fácil. Sim, acho que assim, acho que dá para a gente tentar situar um pouco, posicionar cada um dos 4 ali que tem representação, né? A gente pode começar pelo prefeito, porque o prefeito está tentando a reeleição, certo? Está tentando a reeleição com uma coligação ampla, assim, está repetindo essa amplitude, digamos assim. Tem vice do PL, isso vem gerando embates internos, rusgas, desconforto. Desconforto é um ótimo termo nesse momento. Desde o ano passado, mas saiu, né? Ou seja, prefeito do MDB, vice do PL, num movimento que ele já tinha feito no último pleito. Ele definitivamente vinculou com o bolsonarismo, ele tenta soldar esse eleitorado bolsonarista que está com ele, a princípio, né? Ou seja, ele pega um filão ali, ele pega uma fatia expressiva, certo? Aí a gente vem com a Maria do Rosário, PT, que forma uma federação com PCdoB e PV, também numa articulação assim que já vem desde o ano passado, conseguiu negociar com o PSOL para o PSOL não apresentar candidatura própria. Essa que seria talvez seria que tiraria, né? Seria um problema, disputaria um voto à esquerda, digamos assim, né? Então tá com o PSOL de vice, o PSOL é federado com a Rede, né? Também conseguiu ampliar essa aliança, ou seja, e essa polarização se estabeleceu já desde o início, assim, essa polarização está vindo desde o final de 2023, até porque, apesar de não ser período de campanha, os dois com o bloco na rua, né? E repetindo, 2022 isso, não tem muito... Ela também está fazendo, assim, o que acontece? Na mesma medida que o Melo se vinculou ao Bolsonaro, Maria do Rosário, desde sempre, olha, eu sou uma candidata identificada com o governo federal e vai puxar, abre aspas, realizações do governo federal para a campanha em Porto Alegre. A gente já tratou disso também, tipo assim, é uma das candidaturas prioritárias para o PT, até porque o PT não tem candidatura própria, né? Tá aí em metade das capitais e tal. Então, assim, aí entra a Maria do Rosário nessa posição.
A gente tinha a Juliana se colocando, o PDT colocava a Juliana como pré-candidata, bancava que ia, mas era formaram lá atrás um bloco PDT, União Brasil. Tinha o PSB tinha ainda, o Avante, para tentar negociar em conjunto. O bloco meio que deu uma esfarelada. O doutor Tiago mantinha a candidatura também, mas a gente já tinha informação de bastidor há bastante tempo de que, em função de ela apresentar maior densidade em sondagens internas ou sondagens que foram publicadas, ele abriria a mão e ficaria de vice. Foi exatamente o que aconteceu. Atraíram o PSDB, porque o PSDB ficou não tinha mais para onde correr, né? PSDB, por sinal, rapidinho, só para a gente não perder o gancho, é importante falar que o PSDB patinou, né? Assim, patinou no tempo, patinou nas articulações, porque até E nos embates internos também. Exatamente, porque assim, a gente está falando de um cenário que está posto, mas que não trouxe grandes surpresas das candidaturas que vingaram até o final. Só que das que ficaram pelo caminho a gente pode falar. E mesmo quando a gente vê, por exemplo, o PDT e o União Brasil, que eram dois pré-candidatos que estavam se mostrando e assegurando que queriam concorrer e depois selaram essa união, o PSDB parece que tentou um, tentou outro, tentou mais um, mas efetivamente não... Faltou fôlego. Não se segurou, né? E olha só, ontem, na última segunda-feira, no caso, na convenção do União Brasil, que oficializou o Thiago Duarte como vice na chapa da Brizola, a própria Brizola, que é uma adversária quando deputada estadual do Eduardo Leite, do governador, afirmou que os antigos adversários podem se tornar agora aliados, né? Então, é um outro cenário que aparece também com a coligação do PSDB e o PDT. É verdade, na verdade tinha essa aproximação já estava ali, né, na Assembleia Legislativa. Que foi um ponto interessante que passou. Acho que muita gente não viu, mas acho que vale a pena reforçar que essa foi uma apuração muito boa que tu fez, no sentido de ver que essa negociação não era quem está realmente negociando, né? Acho que essa é uma parte que a gente não pode esquecer quando a gente vai falar de bastidor de política, que o bloco que apresenta, o quadro que se apresenta de fora, ele nem sempre ele é tão desenhado, e às vezes as negociações por baixo dos bastidores, porque a própria questão da presença do PSB, que depois a gente pode falar, mas essa articulação do PDT e do União Brasil com o PSDB, a própria negociação do PSDB não passou só por Porto Alegre, não passou só pelo Rio Grande do Sul, teve muito 61 nesse telefone aí também. Não. Mas tu pegou muito bem esse movimento na Assembleia Legislativa e do governo do Estado na influência dessa composição, né, Flávia? Porque, na verdade, assim, tu negocia uma coisa, mas tu sempre tem opções, né? Na política, os políticos não trabalham com uma opção só, nem poderiam, porque senão a coisa, né? E essa negociação PDT-União Brasil, a gente colocou isso, assim, ela passou pelas direções nacionais. Assim, o que tem um bastidor, assim, que o presidente nacional do PDT, ministro do governo Lula, o Carlos Lupe, lá atrás, na verdade, sondou aqui em Porto Alegre, mas tem como fazer uma união com o PT? E a resposta foi não, nesse momento não tem como fazer união com o PT. Não dá. Até porque lá atrás, ali um pouquinho mais para trás, o PT fez uma opção e deixou o PDT na chuva. A opção foi o PSOL. E isso, assim, é um cálculo, assim, não tem, é pragmático. O PSOL tinha mais voto do que o PDT em Porto Alegre, ponto. Né? Não é só afinamento ideológico. E sobre essa questão de afinamento ideológico, eu acho que, assim, não... É uma questão importante. Juliana batia no leite. Mas é que, vamos mais para trás, assim. Vocês se lembram que o Melo teve apoio da Manuela Dávila, assim... PCdoB. Assim, a aproximação do Melo com o bolsonarismo, ela é mais recente. A Juliana foi vice do Melo, não em 2020, em 2016. Exatamente. Então, assim,
Faz parte, gente. Política, tudo é nuvem. E vamos dizer que, assim, literalmente, a aproximação do Melo com o bolsonarismo, ele é de 2020, inclusive com o vice, naquele momento, Ricardo Gomes, que foi uma saída que essa se movimentou, que estava sendo articulado junto com o PL e o MDB, foi ali no início de março, pegou algumas pessoas de surpresa, pegou mudança de direção, tudo junto, porque tem coisas que são coincidências, né? Eu adoro quando dizem assim, não, mas foi uma coincidência que mudou a direção municipal do partido, que mudou o partido do candidato, mas vamos trazer duas informações bem importantes, aproveitando, pegando essa polarização e o complemento com a Juliana, porque tem dois movimentos que também aconteceram no sábado pela manhã, para situar quem está nos escutando. Sábado e domingo foi o último final de semana, agora de convenções, e teve alguns movimentos importantes. PDT oficializou Juliana, porém na parte da manhã a gente teve o Republicanos, que é um partido que em Porto Alegre tem só 2 vereadores, porém ele fez um bom... Tem 3 vereadores, não deixa eu errar, Rafa. Tem a dupla que se elegeu, que é o Alvoni Medina e José Freitas, e a Mari Pimentel, que ingressou na janela partidária. Exatamente, mas fora isso, em 2022 fez uma bancada na Câmara Federal, então tem tempo, elegeu o governador de São Paulo, então é um partido que tem crescido e que estava um pouco silencioso, estava mantendo conversas também com muito 61 na frente desses telefones, e que deixou ali para a finaleira para anunciar o apoio para o Melo, num alinhamento que parece relativamente correto, se a gente for partir do pressuposto de que participou, já estavam na gestão, votavam juntos. Com a Mari a gente abre um parênteses aí para outro momento a gente conversar melhor. E o PSB, que estava ali na sua divisão entre ficar com a Maria do Rosário do PT ou com a Juliana Brizola, foi decidir no voto. A diferença do voto foram 5. Venceu a apoiar a Maria do Rosário, que inclusive a gente tem informação de que nessa quarta-feira, às 19 horas, na sede do PSB estadual, vai ter o ato oficial, né, do PSB para oficializar o apoio à Maria do Rosário. Que essa outra antiga relação, assim, de amor e ódio, ela é antiga. E aí, então, de novo, ou seja, que também tem, aí também, de novo, temos influência. 161 na frente? Das direções nacionais, de todo o cenário aí, de todo o quadro, como as coisas vão se desenhando. Então, assim, realmente o PSB estava dividido e é um partido que saiu muito, muito fragilizado da última eleição por todas, né? Lembra rapidamente por que saiu fragilizado? Porque vamos pensar que o PSB hoje ele é o partido de Geraldo Alckmin. A gente falou isso na última edição do podcast, que ainda é difícil lembrar do Geraldo Alckmin no PSB. Perdeu o D nesse meio do caminho. Mas o que aconteceu em 2022, Flávia? Lembra para nós rapidinho na disputa estadual. Tinha uma possibilidade de que o PSB lançasse candidato ao governo. Tinha uma conversa com o PDT, mas eram 2 conversas paralelas. E tinha também uma parte assim de negociação com o PT. O PT tinha certeza de que eles ficariam com eles. O Beto Albuquerque dizia que não ia ficar com eles de jeito nenhum e insistia na candidatura. E bancou e chegou nos 45 do segundo tempo e retirou, não foi candidato. A coisa desmanchou, né? Digamos assim. Tinha toda essa questão com o PDT foi importante, quer dizer, o PDT e o PSB falaram muitas vezes em formar uma federação que também até hoje não saiu do lugar. Então, assim, de novo, ali, mais uma... claro, não dá para a gente recuperar aqui tudo para trás, assim, mas de novo ali ficou bem evidente assim, esses atritos que existem internamente do PT com o PSB, que são atritos locais, né? Assim, tem características locais de longa data, assim, troca de acusações, assim, de que o PT não valoriza aliados, enfim, né? Isso não é exclusividade do PSB, temos aí questões com o PCdoB. Acaba sendo interessante esse movimento na esquerda, porque se a gente for lembrar rapidamente,
o PSB foi vice do Tarso no governo do estado, né? Mas quebraram os pratos. E daí quebraram os pratos. O próprio PT e o PDT também quebraram os pratos no âmbito estadual. Então tem uma história, parece briga de família, né? Mas assim, tem essa coisa do o que você fez no verão passado, que conta muitas vezes nessa negociação também. Porque o PDT, assim, quando a Juliana também se coloca como uma candidatura de centro, olha, entende? Porque se a gente for observar, o PDT tem uma longa trajetória, por exemplo, tinha uma longa trajetória de aliança com o MDB aqui em Porto Alegre, né? Recuperando 2016, inclusive. E o PDT, por exemplo, tanto é que o Melo foi vice do Fortunati quando o Fortunati estava no PDT. Então, assim, essa eleição, ela é uma eleição com muita história, sabe? Os atores que estão nessa eleição. O Fortunati agora está com a Maria do Rosário, certo? Tem história entre si. Né? Ela tem muito, assim, ela é muito interessante por causa disso, porque, claro, a gente vai ter aí os novatos, mas, assim, essas três figuras, Melo, Maria do Rosário e Juliana, é inegável, assim, a história que elas têm com a cidade, em diferentes momentos, de diferentes formas. E também é inegável, e eu não estou falando isso assim por achismo, mas pelo que a gente fala com eles nos bastidores, assim, sim, vai ser dedo no olho e golpe abaixo da cintura. Eles estão se preparando para isso. Não só pela polarização, mas porque, sabe, porque... Também porque um conhece o outro, isso, né? Isso. E daí é aquela coisa assim, por isso que a gente fala um pouco dessa coisa de briga de família e do almoço do domingo e do que aconteceu no verão passado, porque assim, tu já teve do meu lado. Então, eu conheço coisas que os outros não conhecem tão bem. Eu sei onde é que tá teu calcanhar de Aquiles, eu sei quem também são as pessoas que vão estar no entorno e o que eu vou trazer junto com isso. E rapidamente, 2020, quer dizer... Melo, candidato, a gente tinha aquele trio, né? A gente tinha isso bem claro de como foi um pouco confusa aquela eleição de 2020 em função da pandemia, mas a gente tinha a Manuela como primeira colocada na maioria das pesquisas que se deram no início do primeiro turno, e daí a gente tinha um trio que vinha depois com mais ou menos o mesmo corpo, né, de eleitorado, que era Sebastião Melo, vinha concorrer pela segunda vez à prefeitura depois de ter sido vice, Marquesan, que era o prefeito, PSDB, tentando a reeleição, José Fortunati, ex-prefeito, né, que tentava voltar-se na política, e o que definiu, independentemente das articulações, foi a queda de Fortunati a 3-4 dias da eleição, e um anúncio, talvez o PTB, que era o então partido dele, tenha abraçado com mais amor a candidatura de Melo, mas a gente teve o Fortunati anunciando apoio, né, por o Melo ali naquela finaleira, e isso foi um ponto que talvez serviu de virada, e hoje a gente tem esses personagens realocados 4 anos depois. Saída do Fortunati com participação ali da coligação com participação. Do Melo. Ali também teve muito... Como é que é? Não, mas teve golpe abaixo da cintura. Golpe abaixo da cintura é rasteira, vale tudo, né? Bom, o que eu queria dizer disso, assim, ainda, é que eu acho que é muito importante, assim, qual é o tema dessa eleição? O tema dessa eleição é a tragédia climática, assim, e as consequências dela. Essa eleição, assim, ela tem um tema, eu acho que vão ser trazidos os problemas e as soluções para saúde, educação, segurança, transporte público, que são coisas muito importantes, assim, que precisam, né? A gente vai precisar saber o que tem de propósito, mas a tragédia climática não tem como fugir disso, assim, né? Se impôs pela força. E eu acho que aí, assim, a coisa vai pegar. Por enquanto, a gente está vendo uma grande discussão de tipo assim, não, mas a responsabilidade é tua, não, é minha, não, é do... Isso vai ter que se esclarecer também.
Acho que ganha, sabe, quem conseguir esclarecer isto e disser assim, tá, mas eu vou fazer A, B, C, D, e vou fazer assim, sabe, porque por enquanto tá meio, né, então assim, acho que o prefeito e o deputado Camozzato, do Novo, como a gente estava falando, vão trazer muito para a disputa a questão da ideologia, assim, porque isso é uma estratégia à direita, então, assim, e ela funciona. E ela serve também para te não ter que responder algumas questões. E aí, nesse vácuo, digamos assim, eu não sei como é que a Maria do Rosário e a Juliana vão saber responder, não, assim, porque depende muito de como elas conseguirem responder isso também e dizer, não, assim, tanto se posicionar como dizer, tá, mas eu quero falar do problema e da solução. Então isso pode mudar a eleição. A gente passou bem rapidamente pelo Felipe Camozzato, que é do Novo, quer dizer, uma candidatura que, como ficou tão enxuto o cenário, tem outras 3 que a gente chama, né, de candidaturas até menores, porque os próprios partidos não têm uma representatividade muito grande, mas o Novo que está aí tentando se reposicionar, mas também é uma candidatura que também beneficia, tenta dar um pouquinho de fôlego para o próprio partido, que sofreu um impacto em 2022 quando se encolheu, né? E talvez ele pode trazer aí um ou outro elemento. Dá para se trazer um elemento novo nessa disputa, Flávia? Não sei se novo, né? Novo, trocadilho feliz. Dá um, assim, tu marca a posição, né? Tu aparece, assim, é uma candidatura de executivo, né? Chapa majoritária. O partido, existia uma grande expectativa em relação ao crescimento do partido e tal, ela acabou não se concretizando, né? E assim, mas ele disputa voto da centro-direita. Então, também não temos alguns indicativos iniciais, mas a gente não sei ainda como é que vai se posicionar. Se vai se posicionar com força, assim, como com autonomia, digamos assim, ou se vai ficar num papel que vai ficar parecendo mais auxiliar do MDB, do Melo, né? Isso ainda há a conferir como é que segue. A gente estava aqui comentando, mas é importante até para situar que, efetivamente, 3 candidatos vão aparecer no programa eleitoral, né? Aquele gratuito de rádio e TV, e também com as inserções que acontecem ali a partir do dia 30 de agosto até um pouco antes das eleições, que é Sebastião Melo, Maria do Rosário, Juliana Brizola. Felipe Camozzato não vai ter. Ele deve aparecer muitas vezes nos debates, exatamente por ter essa representatividade na Câmara e tudo mais, e também temos os outros 3. Acho que é importante ressaltar, até para também a gente não avançar muito. Rafa, você que acompanha a Câmara, teremos uma novidade nesse ano que eu acho que está bagunçando, ou trouxe um elemento extra aos partidos, que é ter uma nominata efetiva, já que tem uma vaga menos. A gente pensa assim, mas eram 36, vai ser 35, não é tanta diferença assim. É muita diferença, até porque tem votos, propriamente dito, e tem as sobras. Temos desfecho dessa extinção da vaga da Câmara e na rotina ali do dia a dia deve impactar. Esse é um assunto que ele vem desde novembro de 2023, quando esse projeto foi de fato comentado na Câmara, né? É um projeto que ele tem autoria da mesa diretora e ele foi feito, na verdade, por uma pressão do Ministério Público, que pela redução na população de Porto Alegre, a partir do último censo, automaticamente teria que reduzir o número de vereadores, que são a representação da população na Câmara da capital. Então, alguns vereadores relutaram ali no início, vamos reduzir, não vamos reduzir. O Ministério Público chamou mais de uma vez a atenção dos vereadores. Enfim, esse projeto foi protocolado, mas ainda ele não foi aprovado. Ele está para ser aprovado
no próximo dia 12 de agosto, na segunda-feira, e, na verdade, ele acabou não interferindo muito, se aprovado ou não, nas convenções partidárias, porque os partidos já botaram uma nominata de 36 vereadores, seriam os 35 eleitos mais um, né? Então, na prática, não mudou muito ainda, ele está para ser aprovado. Agora, alguns presidentes estaduais têm comentado que dentro dos partidos faz diferença uma cadeira a menos. Porque tem que fazer toda uma outra discussão de quem vai ser candidato, e se já tinham 36 postulantes, um vai ter que ser cortado, e outras coisas como cálculos partidários mudam todo o cenário, né? Até porque a nominata tem essa questão de tu ter uma distribuição de votos. Isso. Né? E também a questão das cotas de gênero, principalmente, que pesa e bota uma faca no pescoço dos partidos. E também, infelizmente, né, a gente não pode contar tudo que a gente escuta nessas convenções, mas eu escutei, infelizmente, algumas que eu tive, aquela frase infeliz, né? De tipo, meu nome tá ali para marcar posição e depois a gente resolve isso, até porque alguns partidos precisam, né, ter uma nominata relativamente forte também para se valer. É porque já havia, pela mudança, já tinha diminuído, assim, pela legislação, já diminuiu a nominata que tu pode apresentar. Sim. E aí, além disso, veio essa questão da vaga a menos. Então, assim, essa questão dos critérios de corte, né? Porque, assim, elas já são mais enxutas. Então, assim, fechou mesmo, né? E houve muito, assim, nos bastidores da Câmara também, vereadores contestando a própria pesquisa do censo, que foi feita mais ou menos durante a pandemia, e falando, não, mas a população estava toda na praia, então essa não é a população verdadeira de Porto Alegre, e sempre tentando arranjar alguma forma de reverter essa decisão. Mas acabou que ela vai ser aprovada e é uma mudança na lei orgânica da cidade. E vamos convir que 35, se souberem fazer bem o seu trabalho, tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Para resolver. Flávia, considerações finais a respeito do cenário de Porto Alegre, 2 meses, o que a gente pode esperar aí, nesse período pré-campanha, porque a campanha oficialmente só começa dia 16, mas o que o teu feeling diz? Eu acho que a gente pode esperar, assim, isso que eu comentei, vai ser uma disputa acirrada, tá? Então, assim, vai ter bate-boca, vai ter fake news, vai ter muito uso de redes sociais. O pessoal fica na dúvida, mas assim, a TV vai ser importante. Não foi à toa que os candidatos buscaram coligações com bastante tempo de televisão, porque assim, faz diferença tu ter um latifúndio na TV. Tu vai aparecer mais, tu tem como responder, sabe? Tu tem como apresentar, fica bonito, sabe? Tu pode explorar visualmente, mas assim, ela é uma campanha bem... a gente espera uma campanha pesada. Eu acho que é interessante, até porque a gente pode fazer um paralelo com 2020, quer dizer, 2020 não teve uma campanha propriamente de rua, a gente sabe que teve, mas assim, não teve os blocos efetivamente, aquela coisa maciça na rua, né? Todo mundo ali ainda com alguns dedos, e eu acho, e daí é achismo mesmo, que um cenário mais enxuto valoriza uma discussão mais forte, né? Sim. Eu fiquei um pouco traumatizada, eu acho que de 2020, porque quando tem muitos candidatos, mas quando a gente vai vendo o debate, ou até mesmo no espaço para conseguir uma discussão... Dispersa, né? Dispersa, porque tu tem possibilidade de ter muitos cruzamentos, e cruzamentos que não são aquele cruzamento que todo mundo espera que seja. E daí não vai não crescendo, porque daí entra alguém e corta e fala de outra coisa. De pensamento e vai, então eu acho que... E tem uma coisa, né, que podem dizer que não, sabe? Mas está todo mundo com a cabeça em 2026. A campanha de 2026 começou. Ela não começou só em Brasília. Ela começou em São Paulo, ela começou no Rio de Janeiro. Tu entende? Tu tem assim, tu tem Rio de Janeiro, o Paes concorrendo à reeleição, de olho no governo do estado. Quer dizer, por que é importante o vice do Paes? Bom, porque ele vai sair e vai concorrer ao governo. E ela, assim, está na cabeça de todo mundo aqui.
sabe? Assim, o MDB já tem uma disputa que não é de agora para ver quem vai ser o candidato ao governo do estado. O PT também. Assim, então, isso também ajuda a tensionar, sabe? Isso também ajuda o negócio ficar mais forte. Vai ser pesada. Essa discussão, ela obviamente não vai acabar aqui, até porque a gente estava no aquecimento e agora a gente acelera um pouco mais. Quero convidar os ouvintes a acessarem a arte, que ficou muito bacana, modéstia à parte. Agradecer ao colega Leandro Maciel, que teve paciência para nos aguentar até alinhar bonitinho, mas o info que a gente fez com os candidatos e o material publicado nessa terça-feira, com um pouquinho do quadro e o bloco de que cada um desses candidatos aqui em Porto Alegre representam, é bem interessante para a gente ir se adaptando. Antes de encerrar, bem rapidinho, né, no programa anterior a gente falou sobre a importante votação que teve na quarta-feira passada na Assembleia Legislativa. O governo do estado saiu vitorioso, com uma margem até bem acima do esperado, para aprovar um amplo projeto de reforma nas carreiras dos servidores do Estado. Nesta terça-feira também está prevista uma nova reunião entre o governador Eduardo Leite e a sua bancada para apresentar mais projetos, porque na política não existe tédio, né? Quando você acha que tem uma coisa acontecendo, já tem outras 2 ou 3 simultaneamente se dando na parte de baixo. Então, a gente acaba sempre ficando aí ligado. Então, agradecer, Flávia Benfica, muito obrigada. Obrigada. Rafael, muito obrigada. Não vou correr o risco de falar errado o teu sobrenome de novo. Meu Deus, trabalha 2 anos conosco que eu continuo errando. O podcast Matriz vai ficando por aqui. Nós nos encontramos novamente na próxima semana com mais informações sobre o calendário eleitoral e também toda essa discussão. Obrigada pela escuta e até a próxima.